Olá, irmãos, a paz do Senhor. Olha eu aqui de novo, né? Que bênção, né? Mas esse nosso encontro para continuarmos falando sobre a obra missionária. Vamos lá. É, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, Timóteo era um jovem pastor, pastoreava a igreja de Éfeso, e na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo disse assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e aquilo que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que também seja idôneo para ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus, porque olha, o soldado alistado para a guerra não se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Dando sequência naquilo que nós conversávamos no vídeo passado, eu falei sobre fidelidade, né? Devemos ser fiéis, fiéis à nossa família, fiel aos nossos amigos, fiéis à nossa igreja, a igreja que confia em nós, né? Eu até disse que conseguimos até enganar as pessoas, não enganamos a nós mesmos. Mas até enganar as pessoas, isso dura um tempo. Paulo disse, olha, Timóteo, os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Voltando ao texto que eu acabei de mencionar, viu, você que está do outro lado, querido irmão, querida irmã, seja você jovem, seja você uma pessoa de meia idade, seja você já uma pessoa que já está na melhor idade, que ele fala acima de 60, melhor idade, né? Não importa a sua idade, o importante é que você está trabalhando para Jesus. Pastor, eu estou velho, e aí como fica? Leia o Salmo de número 92. O Salmo 92 diz assim: o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano, serão viçosos, plantados atos do Senhor. Na velhice darão frutos, tá bom? Então, é só lembrar de Caleb. Caleb, capítulo 14 de Josué. Leia lá a história de Caleb. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para Filemão, disse assim: eu, Paulo, o velho, e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Mas voltando ao assunto da fidelidade, eu falei até dos atletas, eu até citei alguns atletas do boxe, da Fórmula 1, do tênis, né? Citei nome de alguns atletas, e até pedi para você ler 1 Coríntios capítulo 9, mas lá no finalzinho fala do atleta, né? Eu falei de renúncia, o que esses homens renunciaram para escrever o nome na história. E falando do soldado, no texto agora mencionado, você lembra que o Brasil enviou aproximadamente 25 mil homens para a Segunda Guerra Mundial. O Brasil entrou na guerra em 1944. 25 mil homens brasileiros foram. No fronte mesmo, segundo que a gente ouve dos veteranos da guerra, para o fronte foi aproximadamente desses 25.700 homens que o Brasil mandou, para o fronte, diretamente para o combate, foi um pouco mais de 2 mil. E 10% daqueles que foram para o fronte morreram em combate. Eu até, você procura no YouTube depois, Tenente Coronel Nestor, é muito legal. O Alexandre Garcia fez uma entrevista com ele, e ele conta que a tomada do Monte Castelo não foi tão difícil quanto a tomada de Montese. Ele, inclusive, o Tenente Coronel Nestor, ele foi promovido em combate. Quando ele recebeu a promoção, ele estava combatendo, não deu nem para comemorar a promoção dele, né? Ato de bravura, um dos poucos brasileiros promovido em combate, não é verdade? Então, eu também gostava muito, nos anos 70, final dos anos 70, nos anos 80, eu acompanhei muito os movimentos de independência, movimento de guerra civil na África, no continente africano. Principalmente em Moçambique, né, que lá as duas frentes degradiavam, era Renamo e a Frelimo, né? E acompanhei também Angola, era o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, e a UNITA do Jonas Malheiro Savimbi, né? União Nacional de Independência Total de Angola. Eu gostava muito de Jonas Savimbi, infelizmente ele morreu em combate, né? Já agora, já no ano 2000 já, ele morre em combate, Jonas Savimbi. Mas aí a gente vai ver a história das guerras, vitórias e derrotas. Eu também acompanhei a Guerra das Malvinas,
em 1982. O presidente da Argentina era Leopoldo Galtieri. E a Argentina sofreu uma derrota humilhante para a Inglaterra nas Ilhas Malvinas, e em inglês é Falkland, né? Mas o soldado, independentemente se o país ganhou ou perdeu, ele vai para a guerra e vai disposto a dar a vida. Ele é preparado para lutar até o fim, não é verdade? No sentido espiritual, você também já leu Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, e Paulo ali, quando ele está ensinando aos irmãos de Éfeso, ele até pega como era o soldado romano da época, né? Ele cita o capacete, cita o calçado, os pés, o escudo da fé, como mais ou menos era um soldado romano da época. Só que ele diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra a sangue. A nossa guerra é uma guerra espiritual. E a igreja, o que Jesus? Jesus disse, quando Jesus conversava ali com Pedro, você já leu ali nos evangelhos, Jesus disse a Pedro: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então Jesus veio, aqui ele trabalhou, na verdade, obedeceu ao Pai, morreu, morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E quando ele ressuscita, o que ele diz em Mateus 28? Você pode ler depois do versículo 13, ele diz assim: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós somos a igreja. E aqueles que Deus chamou para ser obreiro, para trabalhar no fronte, para apacentar rebanho, aqueles que Deus chamou evangelista. Só se você vai ler lá em Efésios sobre os dons ministeriais, primeiramente apóstolo, evangelista, profeta, pastor e doutor, visando o aperfeiçoamento dos santos. E de repente você foi chamado por Deus para uma dessas funções aí, e aí é aquilo que eu disse, nós temos o dever de sermos fiéis a Deus e fiéis à igreja a qual nós estamos servindo. A igreja é una na terra, várias denominações, e graças a Deus pelas várias denominações que nós temos, mas a igreja de Jesus é única na terra. E eu tenho uma frase que eu ouvi, e trago comigo essa frase: se o nome de igreja salvasse, a gente ia colocar do lado de dentro, a gente ia colocar do lado de fora, não é verdade? Essa nomenclatura aí. Então nós somos a igreja, e nós estamos implantando o quê? Implantando o reino de Deus. O reino dos céus é um reino que tem rei, Jesus Cristo é o nosso rei, não é verdade? E aí, implantando o reino de Deus na terra, porque Jesus disse: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Como dizia o Dr. Miles Monroe, né? A volta de Jesus não carece de um evento, mas sim de uma mensagem. E você foi chamado por Deus, nós somos chamados por Deus. Você que talvez não tenha esse chamado para ser missionário, para ser um pastor, mas você é membro da igreja, você tem a sua função no corpo de Cristo, não é verdade? E como membro do corpo de Cristo, nós devemos fazer a nossa parte. Faça a sua parte, meu irmão, faça a sua parte, minha irmã, você que está aí do outro lado, nessa conversa gostosa, né, que nós temos quase que diariamente aqui pelas redes sociais. Então não desanime, você que está no campo, meu querido missionário, missionária, enfrentando dificuldades. Eu vou começar a relatar as dificuldades que eu enfrentei, mas as vitórias que eu obtive no campo de trabalho, principalmente nos 10 primeiros anos do meu ministério. Então foram 10 anos difíceis, conforme eu falei, que a minha família esteve sempre ao meu lado, a minha esposa, minhas filhas. Eu disse no vídeo anterior que algumas vezes eu até pensei em desistir, isso é verdade. Dificuldade sem saber que a minha família teria o pão, o alimento, o pão de cada dia, o pão do outro dia. E às vezes eu ficava muito preocupado, algumas vezes eu saía. Eu não falava para as pessoas, mas nem para a igreja, porque a gente tem que falar com Jesus, não é verdade? Mas graças a Deus que o Senhor Jesus sempre supriu em glória as nossas necessidades. E a gente não pode embaraçar.
o soldado alistado para a guerra não se embaraça com as coisas da vida. Eu citei o nosso caso da FEB, a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Eu citei o caso aqui, né, que até hoje o MPLA está governando Angola, né? Eles são socialistas, né? Então, o Jonas Savimbi, a pessoa que eu admirava na minha adolescência, né, lutou bastante, deixou o nome gravado na história angolana, né? Mas morreu, o Jonas morreu, mas está lá uma Angola livre, né? Eu gosto muito de estudar, de pesquisar sobre o continente africano, principalmente sobre os países da África que falam a língua portuguesa, que é Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe. Eu gosto muito de estar acompanhando o jornal desse país, né, para eu estar informado a respeito deles. E acompanhei, né, como foi, principalmente Angola, Moçambique, eu falei sobre a guerra da independência, depois a guerra para poder se firmar as frentes ali que se degladiavam, e muita gente perdeu a vida, mas quem vai para a guerra, ele vai para vencer. Vencer ou vencer, tá bom? No próximo vídeo a gente continua essa nossa conversa agradável, falando sobre missões. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério. Até o próximo vídeo, em o nome de Jesus.